Imagine um dia cansativo de trabalho. Você está muito cansado, seu corpo dói, a sua mente está cheia e pesada por conta dos problemas que não conseguiu resolver. O sol se põe e seu único desejo é de chegar em casa e tentar descansar. E era exatamente assim que os discípulos se sentiam dentro daquele barco. O vento começou a soprar forte, mas o pior não era a água tomando conta do barco, era um medo apavorante entrando dentro do coração daqueles homens. Será que ele não se importa? Os discípulos pensavam, porque Jesus estava no barco com eles. Esta é a pergunta que muitos de nós fazemos no meio da noite ou quando colocamos nosso corpo fadigado na cama, sem conseguir relaxar por conta de tanta cobrança nos nossos ombros. Enquanto o mundo desabava para os discípulos, Jesus, o príncipe da paz, descansava tranquilo, sereno. Jesus não estava ignorando a tempestade, porque ele estava acima da tempestade. O sono de Jesus era a prova de que Deus estava no controle daquela embarcação. E os discípulos não conseguiam enxergar isso. Quantas vezes nós passamos por dificuldades e não conseguimos enxergar a presença de Deus na nossa vida? Você já teve essa sensação que passou o dia inteiro correndo, tentando dar conta de tudo e não conseguiu? Você se sentiu sozinho e sem forças? Aqui, Jesus exerce total confiança em Deus, mesmo diante de uma grande tempestade. O descanso não vem da ausência dos problemas na nossa vida. O descanso vem da certeza da presença de Deus. A pergunta que Cristo fez no versículo 40 de Marcos, porque hoje nós estamos falando da grande tempestade que os discípulos passaram, que se encontra em Marcos 4, de 35 a 40. A pergunta que Jesus fez para os discípulos, depois que ele foi acordado por eles em desespero e questionado: Senhor, o Senhor não se importa com a gente? Não se importa com que venhamos a perecer? E Jesus acalma aquela tempestade desesperadora para os discípulos, que eram pescadores experientes. Os discípulos eram homens experientes do mar e mesmo assim ficaram desesperados com tamanha tempestade. E Jesus, após acalmar a tempestade, olha para aqueles homens e pergunta: por que sois assim tímidos? Ou seja, por que vocês estão desesperados? Por que vocês estão com medo? Eu estou com vocês. Vocês esqueceram do poder de Deus em meio à tempestade. Jesus, Ele está sempre ao seu lado, mesmo que você não perceba. Qual é a tempestade que tem tirado o seu sono hoje? Será que a tempestade que você tem passado é maior do que o poder que Deus tem sobre o universo, sobre a nossa vida? Precisamos refletir sobre isso. As dificuldades da vida, os problemas que nós enfrentamos, eles não podem ser maior do que a presença de Deus na nossa vida. Quando você deitar hoje, entregue totalmente os seus problemas, a sua dor, o seu sofrimento nas mãos daquele que pode resolver todos os seus problemas. Precisamos exercer o descanso nas mãos do Senhor. Precisamos entregar a nossa vida na mão dele. Quando fizermos isso, verdadeiramente, nós vamos sentir a paz que Jesus teve em meio àquela grande tempestade. Te convido agora, nesse momento, a entregar os seus problemas nas mãos daquele
que enfrenta todas as tempestades e que acalma o mar. Pai querido, maravilhoso Senhor, nós entregamos nossas vidas a Ti nesse momento. Tivemos dias difíceis, de lutas, de batalhas e também de derrotas, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a descansar, Senhor, em Teus braços de amor e de misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvir a Tua voz mansa e suave quando deitarmos hoje, Senhor. Nos ajude a descansar plenamente em Tuas santas mãos. Nos concede a paz. Nos concede, ó Pai, a Tua misericórdia. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco. Nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que essa noite seja uma noite de tranquilidade em meio às tempestades dessa vida. Que venhamos realmente a entregar as nossas lutas, os nossos sofrimentos na mão do Senhor e descansar, como Jesus descansou em meio à tempestade. Tenha paz. Confie no Senhor, porque Ele vai trazer o refrigério para a sua alma. Uma boa noite. Durma com Deus, em nome de Jesus.